Vamos a mais uma questão. Os trilhos de uma ferrovia foram assentados em um dia frio de inverno, sob temperatura de 0 graus Celsius. Precavido, o engenheiro instruiu os operários para deixarem uma folga de 9 milímetros entre trilhos consecutivos. O comprimento de cada trilho é 10 metros e o coeficiente de dilatação linear do aço é 1,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1. Analise as afirmações a seguir e classifique-as em seu caderno como falsas ou verdadeiras. Então, primeiro, quando a temperatura ambiente atingir 25 graus Celsius, a folga entre os trilhos vai diminuir para 6 milímetros. Bom, nós vamos calcular, para saber quanto vai ser diminuída essa folga, nós vamos calcular a dilatação do trilho. Então, ΔL é igual ao comprimento inicial que foi informado, que é 10, vezes o coeficiente de dilatação linear do aço, que é 1,2 vezes 10 a menos 5, vezes a variação de temperatura. Como ele diz que a temperatura estava a 0 graus Celsius no enunciado, e nessa proposição ele informa que a temperatura atingiu 25 graus Celsius, então a temperatura inicial é 0 e a final é 25. E a variação será 25 menos 0, que dá 25. Então, vamos agora fazer a multiplicação dos números, deixando a potência de lado. Então, eu vou ter 10 vezes 1,2 vezes 25. Então, ΔL é igual a 300 vezes 10 elevado a menos 5. E aí, mais uma vez, multiplicar por 10 elevado a menos 5 é a mesma coisa de dividir por 100 mil. Tá? Então, eu vou ter 300 dividido por 100 mil. Observem a relação. O expoente da potência é 5. E a quantidade de zeros que eu tenho, né, no denominador também são 5. Tá? Então, eu vou ter 300 dividido por 100 mil, que dá igual a 0,003 metros, já que o comprimento estava em metro. Mas a medida da folga é em milímetro. Então, eu tenho aí 3 milésimos de metro. E milésimo de metro é milímetro. Então, isso quer dizer que esse valor é igual a 3 milímetros. Então, se eu tinha uma folga de 9 milímetros e o trilho cresceu 3 milímetros, a folga vai diminuir para 6 milímetros. Então, a alternativa 1 é verdadeira, tá? Então, verdadeira. Alternativa 2. A folga entre os trilhos permanece constante, qualquer que seja a temperatura. Então, essa daqui de cara a gente já pode dizer que é falsa. Por quê? Porque qualquer variação de temperatura faz com que o comprimento varie, ou dilatando ou contraindo. Então, ele não permanece constante. Então, a alternativa é falsa. A terceira alternativa, os trilhos irão se tocar se, devido à exposição ao sol ou ao atrito com as rodas do trem, a temperatura atingir 75 graus Celsius. Bom, para que ele se toque, a dilatação vai ter que ser igual a 9 milímetros. Então, vamos calcular essa dilatação com a variação de temperatura de 0 a 75 graus Celsius e conferir se a dilatação realmente é de 9 milímetros. Então, o nosso ΔL, que é a dilatação linear, é igual a 10, que é o comprimento inicial, vezes o coeficiente de dilatação do aço, vezes a variação de temperatura, que é temperatura final de 75 agora, e a inicial 0. Então, 75 menos 0 dá 75. Então, a dilatação linear será igual a 10 vezes 1,2 vezes 10 elevado a menos 5 vezes 75. Multiplicando os números e deixando um pouco de lado a potência, não utilizando a potência nessa multiplicação, eu vou obter que a dilatação linear é igual a 900 vezes 10 a menos 5. E aí, mais uma vez, multiplicar por 10 a menos 5 é a mesma coisa de dividir por 100 mil. Tá? Então, eu vou ter 900 dividido por 100 mil. Dividindo 900 por 100 mil, eu obtenho 0,009 metros. Bem, observe que o 9 está na casa do milésimo, né? Então, é um milésimo de metro, são 9 milésimos de metro. E milésimo de metro é milímetro, tá? Milímetro vem de milésimo. Então, eu tenho aí
9 milímetros. Então, realmente é verdade, né? Chegando a temperatura de 75 graus Celsius, tá? Devido à exposição ao sol ou atrito, né? Ele realmente vão se tocar, tá? Porque aí a folga é de 9 milímetros e ele vai dilatar 9 milímetros. Então, alternativa verdadeira. Então fica a primeira verdadeira, a segunda é falsa e a terceira verdadeira, tá?